Graça e paz. Amém. De maneira nenhuma quero desprezar aqui as orações que já foram feitas, mas costumeiramente queria fazer mais uma. Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor neste dia tão especial. Obrigado, meu Deus, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, sonhos, projetos, negócios. E nós te pedimos, em nome de Jesus, olha, Senhor, do alto dos céus, do teu trono, olha, Senhor, e nos encontra nessa noite mais uma vez. Nos encontra, Senhor, nesta casa de oração, porque aqui nessa noite há corações, meu Pai, com uma expectativa, há pessoas que buscam uma resposta, há pessoas que buscam uma direção, há pessoas que estão atrás de uma solução, há aqueles que vieram porque acreditam em uma cura, há aqueles que precisam de um milagre nessa noite. Olha para nós te pedimos, Senhor, nos encontra mais uma vez neste lugar, porque nós declaramos a nossa dependência está em Ti. Nós não dependemos do governo, nós não dependemos, Senhor, de instituições, nós esperamos e confiamos no Senhor. É a nossa declaração nessa noite, e como igreja do Senhor nesta terra, na autoridade do nome de Jesus, nós comandamos no mundo espiritual, desfazendo a obra das trevas. Em o nome de Jesus eu expulso, eu mando embora agora todo espírito de engano, todo espírito de confusão, de atrapalho, de distorção. Sai agora do nosso meio em nome de Jesus. Nós ordenamos no mundo espiritual que toda treva se recue. Em nome de Jesus, todo mal, toda nuvem escura seja dissipada nessa hora. E se houver algum coração ainda resistente, Senhor, nessa noite entre nós, meu Pai, encontra ele agora, Senhor, alcança ele agora onde ele estiver, e quebra, meu Pai, toda resistência, quebra, meu Deus, toda mazela, destranca a mente, destrava cada mente, cada coração, e leva cativo cada pensamento ao Senhor nessa noite, em o nome de Jesus. Na unidade da fé, eu quero agradecer ao Senhor, e nós nos declaramos abençoados. Amém. E graças a Deus. Ainda de pé, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo em Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos capítulo 5. Obrigado, minha irmã. A partir do versículo 35. A minha versão aqui é Almeida Revista e Atualizada. A partir do versículo 35, está aqui também na tela. Diz o texto, conforme está escrito aqui, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta. Para que enfadas mais o mestre? A minha versão diz: por que ainda incomodas o mestre? A menina já está morta, por que ainda incomodas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, creia somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina,
eu te mando, levanta-te. Versículo 42, nós finalizamos aqui. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremodo admirados. Pode tomar o seu assento, e eu acredito que Deus vai falar com você nessa noite, através da sua palavra, amém? O Evangelho de Marcos, Evangelho, é uma boa notícia. Marcos escreve o Evangelho, escreve essa boa notícia aproximadamente 60, 64 anos depois de Cristo. E ele escreve para um público gentil. Ele estava, alguns estudiosos acreditam que ele escreveu da Itália e escreveu para os cristãos que estavam em Roma. E por escrever a um público gentil, o propósito do evangelista Marcos era que os gentios ouvissem a boa notícia. E que boa notícia era essa? A boa notícia é que através da pessoa de Jesus Cristo, eu e você e todos os gentios tivessem esperança. Ele escreveu para levar uma mensagem, uma boa notícia para as pessoas, dizendo: olha, há esperança para você, há esperança para a sua situação, há esperança para você nessa noite. Eu quero apenas nessa noite reforçar, assim como o evangelista Marcos escreve, com um propósito de dar esperança para as pessoas, eu quero apenas reforçar nessa noite essa mensagem, a esperança para nós. Para você que passou por aquelas portas e está aqui nessa noite, eu não sei qual é a sua vida, problema, situação, circunstância, mas eu quero lhe dizer uma coisa: há esperança através da pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que assim como esse homem que está no texto, conhecido como Jairo, eu sei que muitas vezes acontece isso conosco. Nem sempre as pessoas que deveriam nos apoiar, nos apoiam. Nem sempre as pessoas que deveriam nos ajudar, nos ajudam. Às vezes as pessoas que nós esperávamos que trouxesse para nós uma boa notícia, são elas que trazem uma má notícia. Às vezes as pessoas que nós esperávamos que elas nos animassem, elas muitas vezes nos desanimam. Percebe-se isso aqui no texto. Os da casa de Jairo chegaram para ele e disseram: a menina já está morta, por que você ainda está incomodando o mestre? Mas deixo, para poder introduzir a mensagem, dizer para você nessa noite algumas coisas que nós observamos através desse texto e são lições para a nossa vida. Quando eu estudo esse texto, eu fico pensando, quando eu olho para a história desse homem, Jairo, ele tinha uma menina de 12 anos de idade e a menina estava doente. Esse homem então, um dia ele tem a iniciativa, pastor, de perceber que a sua filha estava muito doente. Ele tem a iniciativa de buscar uma solução. Ele vai atrás e ele quer a solução para esse problema. E quando eu olho para a história desse homem, eu fico pensando o seguinte: nada na nossa vida é tão ruim que não possa ficar pior. Mas eu percebo também que nada é tão bom que não possa ficar melhor. A esperança para nós. A narrativa bíblica conta a história desse homem chamado Jairo, que tinha uma filha de 12 anos e estava muito doente. Certamente esse homem ouvira falar de Jesus. Certamente esse homem ouviu que Jesus curava pessoas, dava vista a cegos, faziam com que paralíticos andassem, cegos voltaram a ver. Esse homem, de alguma maneira, ouviu falar de Jesus, assim como nós nessa noite, em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar de Jesus. Mas aquele homem ouviu falar de Jesus e, de certa forma, ele pensou: esse Jesus pode fazer algo pela minha filha, pela minha casa, pela minha família. Ele pode me dar a solução que eu preciso, Ele pode me dar a direção, Ele pode me dar o remédio. Aliás, Ele é o remédio.
Ele talvez pode curar a minha filha. A propósito, ele é a cura. Esse homem, ele sai então ao encontro, em busca da solução para o seu problema, e ele encontra Jesus, conta a sua história, e a Bíblia diz no versículo 24 que Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Que palavra maravilhosa. Jesus, ele encontrou Jesus. E Jesus foi com ele. Mas a filha dele ainda estava doente. Mas Jesus foi com ele. O milagre não tinha acontecido, mas Jesus já estava com ele. Ele não estava vendo ainda a solução, a cura, o problema resolvido, mas Jesus já estava com ele. Jesus foi com ele. Mas no meio do caminho, Jesus para atender uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu não vou entrar nessa história, mas diz a Bíblia que Jesus para atender essa mulher que tinha um fluxo de sangue. E nesse momento, há um desfecho, há uma conversa ali com essa mulher, e enquanto Jesus conversava com a mulher, chega alguns que disseram: a sua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Essa pergunta nos leva a uma reflexão. Se a menina já morreu, por que continuar? Por que continuar se a situação parece não ter mais jeito? Se a menina já morreu, por que insistir? Por que continuar? Não tem mais jeito. Era morte. Por que insistir se o problema parece não ter mais solução? Por que continuar se a minha realidade não é aquilo que eu gostaria que fosse? Por que lutar se tudo parece estar perdido? Por quê? É a pergunta. Mas Jesus diz para Jairo: não tenha medo, somente acredite. Olha Jesus contrariando a razão. Eu fico aqui pensando que às vezes a fé contraria a nossa razão, a sua razão. Porque se a menina já estava morta, se tudo já tinha acabado, se tudo já estava perdido, por que insistir? Por que continuar? Diante das situações difíceis, frustrações, tragédias, como nós vimos recentemente uma tragédia aqui em Cuiabá. Eu acho que os irmãos ficaram sabendo, shopping popular, né? Houve um incêndio, tragédia, muitas pessoas perderam tudo ali. Investimento, uma vida às vezes de investimento, era a fonte de renda delas. Tragédias, frustrações, decepções, circunstâncias amargas da vida diante de situações assim, diante de uma realidade que parece não ter mais jeito. Uma palavra está sendo liberada na sua vida nessa noite. Continue crendo. Estou parafraseando aqui o que Jesus disse para Jairo naquele momento em que ele estava ali com uma expectativa. Jesus está indo comigo, vai para minha casa, ele vai curar minha filha vai ser curada, mas de repente chega alguém e diz: olha, não tem mais jeito, não adianta mais incomodar o mestre, porque a menina já morreu, já era, acabou. Mas Jesus disse para ele: continue crendo. Continue acreditando. Você não viu ainda, mas continue acreditando. Não aconteceu ainda, mas continue acreditando. O fato de não ter acontecido, o fato do problema ainda não ser resolvido, o fato da solução ainda não ter aparecido, não significa que Jesus não está comigo e não está com você, porque Ele está conosco. Eu só preciso continuar crendo. Foi o que Ele disse. Mas eu ainda mesmo, depois de ouvir, estudar esse texto, depois de nós avaliarmos essa história, nós aprendemos e há uma pergunta que eu preciso fazer para pensar com você nessa noite acerca desse texto. Porque nós muitas vezes somos muito incrédulos, não é verdade? A propósito,
A incredulidade é um dos piores pecados. Incredulidade é um problema sério, é incredulidade para cá e fé para lá, são totalmente contrários. Há uma pergunta que nós precisamos fazer para entrarmos na mensagem e começarmos a desenvolver essa mensagem nessa noite. Se Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, olha, Pedro, João, Maria, Antônio, Joana, continue crendo. Há uma pergunta que eu faço e que nós fazemos nessa noite para introduzir a mensagem. Por quê? Por que eu devo continuar acreditando? Por que é que eu e você devemos continuar crendo? Mesmo que as circunstâncias, a situação, o problema, nós olhamos a nossa realidade e parece que está tudo acabado, está difícil, está perdido. O casamento parece que não tem mais jeito, a empresa faliu, quebrou, queimou. O relacionamento que tinha expectativa já era. Por que nós devemos continuar acreditando? É a pergunta. Em resposta a essa pergunta, eu tenho a primeira lição desse texto. Por que é que eu devo continuar acreditando? Por quê? Em primeiro lugar, a primeira lição que eu aprendo com esse texto. Porque a crença define a vida. A crença define a vida. Aquilo que eu e você vamos viver é definido por aquilo que acreditamos. A crença define a vida material das pessoas. O nível de responsabilidade de uma pessoa depende daquilo que ela acredita. A crença define aquilo que você vai viver. Porque a crença, ela define a maneira de nós enxergarmos situações e circunstâncias. Vida ou morte são definidos pela crença. A menina viveu porque alguém acreditou. A menina viveu, a menina que já estava morta, viveu porque alguém acreditou. Tem pessoas que vão ter vida, porque você que está ouvindo essa palavra nessa noite, acredita. Há pessoas lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, elas vão ter vida, elas vão ser abençoadas, elas vão ser alcançadas, porque você acredita. Aquela menina que estava morta, recebeu, porque alguém creu. Vida ou morte são definidos pela crença. Aquele pai resolveu o seu problema porque acreditou na palavra. A crença define a maneira de enxergarmos a vida, de nos movermos, de nos dedicarmos, de nos esforçarmos e alcançar os nossos alvos. Sucesso ou fracasso depende da crença. Onde você vai chegar depende daquilo que você acredita. Se você acreditar que vai dar certo, você vai caminhar rumo ao sucesso. Se você quer ter um casamento bem-sucedido, acredite. Continue crendo. Jesus está com você. Não se esqueça disso. Às vezes a nossa realidade não condiz. Quando nós olhamos, parece que não tem jeito, parece que está perdido. Mas a palavra de esperança nessa noite é: continue crendo, porque a crença define a nossa vida, a nossa maneira de enxergar. E quem acredita, enxerga diferente. Quem não acredita, enxerga o problema. Quem acredita, enxerga uma oportunidade. Quem acredita, tem expectativa de crescimento, de melhora, de mudança. A crença define a nossa vida, vida material. Em segundo, vida emocional. Não vemos Jairo desesperado ou impaciente. Nós não percebemos a impaciência nesse homem ou o desespero nele. Até mesmo porque ele
chama Jesus, Jesus vai com ele e de repente Jesus para atender alguém. É até uma lição aqui que a gente aprende, não tinha pensado nisso. Mas às vezes a gente pensa que o nosso problema é maior do que o outro. E Jesus está mostrando, não, você tem um problema, mas tem gente também que tem problema, espera aí. A crença define até a vida emocional de uma pessoa. Pessoas que acreditam que Deus vai abençoar, que Deus vai no tempo certo abrir a porta, que Deus vai sarar, que Deus vai cuidar, que Deus está se movendo ao seu favor. Essas pessoas não ficam impacientes. As emoções estão equilibradas ali. Perceba que Jairo está confiante na palavra. Confiar na palavra de Deus trará esperança ao seu coração. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Há vidas emocionais sendo restauradas nessa noite, porque o Senhor é a sua fonte. Nós esperamos nele, nós acreditamos que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Nós acreditamos que o Senhor está guiando os nossos passos. Ele que nos guarda, Ele guarda a sua vida, a sua casa, a sua família. A nossa confiança está nele. Por isso você pode ter paz nessa noite. Embora talvez a sua realidade não seja aquilo que você gostaria hoje, talvez não seja hoje, mas Jesus está com você. E daqui a pouco, a cura, o milagre, a bênção, a provisão, a vida, a alegria, ela se manifesta, aleluia. É por causa dessa palavra, a crença. O que é que você crê? A crença define a vida material, a vida emocional, mas perceba que a crença define também a nossa vida espiritual, porque para onde é que nós vamos depende daquilo que você acredita. A vida espiritual de uma pessoa é definida por aquilo que ela crê. Em João 6,68 eu lembro do apóstolo dizendo: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? A vida espiritual de uma pessoa depende da crença na pessoa de Jesus Cristo. É o encontro com Jesus Cristo que muda a nossa vida, que muda a nossa história, a nossa casa, a nossa família, muda a nossa percepção, a maneira de enxergarmos situações, circunstâncias. Muda a partir do momento que nós temos esse encontro com Jesus. Mas pastor, por que é que eu devo continuar acreditando? Em primeiro lugar, é porque a crença define a vida. Em segundo lugar, eu aprendo com esse texto que é porque a crença não só define a vida, mas crença também define gente, define pessoas. A crença define pessoas, a sua crença define o tipo de pessoa que você é. A minha crença define o tipo de pessoa que eu sou. A crença define pessoas que ficam. Eu percebo isso no texto, no versículo 37. Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse. Tem gente que vai ficar. Tem gente que sempre fica. O texto deixa claro que algumas pessoas ficam. Algumas pessoas não vão ter oportunidade de desfrutar de um milagre. Algumas pessoas não vão conseguir desfrutar de algumas coisas. Não vão se mover em direção a uma casa, a uma família, a uma restauração. Por quê? Por causa da crença. A crença define se você se move ou não. Algumas pessoas, está no versículo 37, não foram permitidas por causa da crença. Se você não acredita, você não entra em movimento. Se você não acredita, você não se movimenta. A coisa não anda, não vai. Tem muita gente negativa.
Tem muita gente que quando acontece uma situação, ela só reclama, ela só murmura, ela é pessimista. Esse tipo de gente fica sempre no mesmo lugar, não avança, não cresce, não vai. Porque fica. A crença define o tipo de gente que fica parado, não sai do lugar, não se movimenta, vai ficar nessa situação, porque não acredita. Enquanto elas não acreditam, elas ficam. Algumas pessoas ficaram. E não podem fazer parte de um grupo, não podem fazer parte de uma organização, não podem desfrutar de uma família feliz, por causa da crença. A crença define pessoas que ficam, mas a crença também define pessoas que vão. No versículo 37, alguns foram. Quem foi eles? Pedro, Tiago e João. São as pessoas que têm iniciativa, são as pessoas que marcam presença, são pessoas que estão dispostas a fazer alguma coisa, são pessoas que estão dispostas a se envolver. Tem gente que vai por causa da crença. A crença leva pessoas a se movimentarem, a se envolver, a fazer alguma coisa, a estar disposto. É a crença. No que é que você acredita? Você acredita que Jesus pode fazer alguma coisa por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu negócio? Você acredita que Deus pode te usar? Você acredita? Se você acredita, você se move. A crença define pessoas que ficam, mas a crença define pessoas que vão. E eu percebo no texto que a crença também define as pessoas que entram. Porque para entrar na casa, quando Jesus acompanha Jairo, e ele chega na casa de Jairo, tinha um monte de gente lá. Tinha um alvoroço de gente, gente chorando, gente desesperada. Mas ele manda sair todo mundo. Não é todo mundo que entra. Não é todo mundo que entra. Tem gente que zomba, como diz o texto. Quando Jesus disse, olha, a menina não está morta, mas dorme. Alguns riram dele. Alguns zombaram dele. Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que a gente é louco. Tem gente que olha para a sua realidade e fala, cara, você não tem jeito. Não dá mais certo. Não tem mais o que fazer. Mas tem pessoas que entram. Quem é que entrou aqui? O pai, a mãe, Tiago e João. Há lugares que só chega e só entram pessoas que acreditam. Existem lugares que só chega e só entram pessoas que acreditam que podem chegar, que podem construir, que podem conquistar, que podem desfrutar. É a crença. Se você acredita, você se move em direção a isso. A crença define pessoas. Pastor, por que eu devo continuar acreditando? Em primeiro lugar, eu disse para você que a crença define a vida. Em segundo lugar, a crença define as pessoas. Em terceiro lugar, a crença define a recompensa. Você é recompensado. A crença define a recompensa. A recompensa define a veio pela fé. Ele creu. Veio pela fé. Ele creu. Jairo foi recompensado porque acreditou. Jairo foi recompensado porque acreditou. Qual foi a recompensa desse homem? Qual foi a Sua recompensa família desse homem? Sendo restaurada. Sua família sendo Sua restaurada. casa sendo restaurada. Sua casa. Qual foi a sendo recompensa restaurada. desse homem? Um Qual foi a milagre. recompensa desse homem? Ele queria uma milagre. cura. Deus fez Ele um queria uma milagre. cura. Ele Deus foi em fez um busca de uma milagre. cura e Deus Ele fez um foi em busca milagre. de uma cura e Deus fez um Você sabe a milagre. diferença de cura para milagre? Você sabe a diferença de Há cura uma para diferença milagre? de cura para milagre, isso aqui é assunto de escola Há uma bíblica. diferença de cura para milagre, isso aqui é assunto de Há uma escola diferença de bíblica. cura para milagre. Cura, Diferença de cura o para médico milagre. pode fazer para você. Cura. Ele pode dar um remédio, você pode ser fazer para curado. você. Milagre Você pode ser curado. é sobre Milagre natural. é sobre É só Deus que faz. natural.
é só Deus Milagre que é faz. algo que só Deus faz. Milagre é algo É que só Deus sobrenatural, faz. está fora do natural. É A sobrenatural, cura tá acontece no fora do natural. A O cura milagre acontece no natural. é só Deus. O milagre. Há alguém que precisa de um milagre nessa noite. Há alguém que precisa de um Aleluia. milagre nessa noite. Ele foi Aleluia. recompensado porque creu. Ele foi Pela recompensado fé. porque creu. E é um desafio. Pela fé. Eu sei que às vezes eu ministrando E é essa um mensagem, desafio. pregando Eu para sei que às você vezes nessa eu ministrando noite, essa mensagem, parece pregando muito para você bonito, nessa parece noite. muito agradável aos Parece olhos. muito bonito, parece Mas eu muito sei que na agradável aos prática não é olhos. fácil. Mas me eu sei lembro que na do prática apóstolo não é Pedro, fácil. em certa Eu me feita, lembro que o Lucas apóstolo capítulo Pedro, em 5, certa há essa feita, história, Lucas capítulo ele pesca 5, a noite há essa toda, e de história, repente Jesus ele aparece pesca a ali noite e tal. toda, e de repente Jesus aparece Jesus- ali e tal. Resumindo a história, Jesus entra no barco e fala, ó, Resumindo a lança a história, rede Jesus entra aí, no de barco e novo. fala, lança Ele a faz um rede aí. questionamento, olha, já Ele fiz isso faz a um noite questionamento, toda, olha, e não pegamos fiz isso a nada, noite toda. E não pegamos mas nada. por causa da tua palavra, Mas por causa da eu vou tua fazer. palavra. Ele estava deixando de fazer. lado a sua Ele estava deixando de experiência, lado a sua bagagem. a sua experiência, a sua Eu vou bagagem. fazer porque o Senhor está falando que é para Vou fazer. fazer porque o Senhor está falando que é para fazer. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, Eu quero dizer a para sua você que me ouve experiência, nessa noite, a sua experiência, bagagem, tudo que a sua você viveu bagagem. até hoje. Eu sei que assim que como você Pedro, de viveu repente até você hoje. pode pensar assim, Eu sei poxa, que assim como por que eu Pedro, de vou repente, tentar você de pode pensar assim, novo? poxa, por que eu vou tentar Por que eu vou de novo? continuar acreditando? Por que eu vou fazer Por de que eu novo? vou Por que eu vou continuar acreditando? insistir? Por que eu Sendo vou que fazer até de novo? Por aqui que eu eu vou já insistir? fiz, já Sendo vivi, que até já aqui tentei. eu já Por fiz, quê? já vivi, já tentei. Por causa Por de quê? uma palavra. Por causa de uma Palavra. palavra. Há alguém que liberou Palavra. uma palavra. Alguém que E por liberou causa uma dessa palavra, palavra. ele creu Por e a causa dessa recompensa palavra, veio. Talvez ele até creu hoje e a recompensa você não veio. tinha essa Talvez palavra. até hoje Mas hoje você não nessa tinha noite, essa palavra. como profeta, estou Mas dizendo hoje para nessa você, é uma noite, como palavra profeta, estou dizendo para liberada você, sobre é esse uma ambiente, palavra sobre a sua liberada vida, sobre sobre a esse sua ambiente, casa, sobre a sua família. vida, Continue sobre a sua casa, crendo. sobre a sua família. Continue crendo. Continue acreditando, porque vai acontecer algo sobrenatural, porque vai que vai acontecer algo alcançar a sua sobrenatural, casa, a sua que família, vai alcançar a seus sua filhos, casa, a sua planos, família, projetos, seus negócios. filhos, É a planos, palavra projetos, que negócios. autoriza. É a palavra que autoriza. Pedro havia pescado a noite toda, mas no dia que ele Pedro havia recebe uma pescado a noite palavra, toda, uma mas no dia que ele autorização recebe uma divina, palavra, uma Ele autorização lança. divina, e ele diz lança. o texto que eram e tantos diz o peixes, texto que eram tantos peixes, a ponto da rede quase se a romper. ponto da rede Uma palavra. Jairo palavra. foi recompensado pela sua fé, Jairo porque a crença foi recompensado define a pela sua fé, recompensa. porque a crença O quanto define a nível recompensa. de crença que você Quanto tem nível define de o quanto crença você que vai você receber. define Ele o foi quanto você vai recompensado pela receber. sua fé. Ele foi Ele foi recompensado recompensado pela pela sua sua fé. disposição Ele em foi buscar a recompensado Deus, pela porque sua sem fé disposição é em buscar a Deus, impossível porque sem fé agradar a é Deus. impossível Ele buscou a Jesus por agradar a socorro Deus. e há situações Ele na buscou a vida Jesus por que socorro só e há Jesus situações na vida vai trazer que só conforto, Jesus consolo, a vai paz, trazer a alegria. conforto, consolo, a paz, Deus a alegria. recompensa aqueles Deus que o buscam. recompensa aqueles que o Deus é recompensador daqueles que o Deus é buscam. recompensador A daqueles que crença define a recompensa. a crença Ele foi define a recompensado pela recompensa. sua disposição em Ele foi buscar a Deus. recompensado pela sua Ele foi disposição em recompensado buscar a pela sua Deus. fidelidade. Ele foi Ele não recompensado desistiu pela sua de Jesus, fidelidade. mesmo Ele não diante de uma desistiu de circunstância Jesus, mesmo difícil, diante de uma mesmo circunstância diante do desânimo, mesmo diante diante de do pessoas desânimo, que eram da sua diante de casa e que deveriam pessoas que eram da apoiá-lo, sua incentivá-lo, casa e que deveriam apoiá-lo, olha, incentivá-lo, já era. e disseram para ele, Olha, olha, irmão, desiste. já era, irmão. Já acabou, o amigo já Desiste. morreu. Já acabou, a menina já morreu. Mas ele se mantém fiel a uma palavra. Mas ele se Continue mantém fiel crendo, a uma não tenha palavra. medo. Continue Creia crendo, não somente, tenha continue medo. acreditando. Creia A somente, nossa continue fidelidade em acreditar que A vai nossa dar certo. fidelidade em Irá acreditar que vai dar trazer para mim e certo. para você a Irá partir dessa trazer noite uma para mim e para você recompensa. a partir Essa é a dessa boa noite uma notícia dessa recompensa. noite. Essa é a boa notícia dessa Acredite, noite. ele não desistiu de Acredite, Jesus. ele não mesmo desistiu diante de uma de Jesus. circunstância ruim, Mesmo diante de uma uma péssima circunstância notícia. ruim, Eu entendo que uma péssima fidelidade é notícia. Eu constância. entendo
Fidelidade é continuidade. Fidelidade para mim é perseverança. Eu gosto dessa palavra perseverança. Porque eu sei que perseverança, quando você vai explicar sobre perseverança, é uma palavra bonita, mas na prática, eu sei que ela é difícil, mas na prática, porque perseverar é quando você continua mesmo cansado. Perseverar é quando você continua Perseverar é quando você continua mesmo quando tudo está contrário. O vento é contrário, as pessoas não te apoiam. O vento é contrário, as pessoas te julgam. apoiam. As pessoas dizem que você deve desistir. As pessoas dizem que você deve desistir. Mas você continua. Mesmo cansado, mesmo doendo, mesmo entristecido, você continua acreditando e acreditando e acreditando. E daqui a pouco você começa a viver o que outros não vão viver, porque mudanças começam a acontecer porque você continuou. Mudanças começam a acontecer porque você continuou crendo. É a crença. Se coloque de pé em nome de Jesus. É a crença. Eu quero concluir essa mensagem nessa noite. A crença define a vida. A sua crença determina a sua maneira de enxergar a vida, como vamos viver, sucesso, fracasso, as emoções, se eu sinto tristeza, paz, alegria. A crença define isso. É a crença que define. É a crença que define a paz que o mundo não pode dar. É a crença que traz essa paz. Quando tudo parece estar perdido, é a crença. Eu vi uma pessoa que tinha uma barraquinha lá na loja no shopping, e dizia assim: olha, 2 lojas. Queimou tudo. 2 lojas. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Eu só não perdi uma coisa: a esperança. Deus vai me dar de volta. Deus vai me abençoar, eu tenho certeza. Continue crendo. Continue crendo. A crença determina e define pessoas. Se você fica, se faz, se entra, depende da sua crença. Onde você está e onde você quer chegar, depende do que você acredita nessa noite. Casamento, família, profissão, crença. O que é que você acredita? Jesus está com você. Crença. Continue crendo. A crença define a recompensa, o que vamos receber ou quanto vamos receber. É definido pela crença. Eu quero reforçar o que eu disse no início. Diante das situações difíceis da vida, das frustrações, das tragédias, das decepções, das circunstâncias amargas da vida, diante de uma realidade que parece não ter mais jeito, uma palavra foi liberada sobre nós nessa noite. Continue crendo, porque eis que estou convosco todos os dias. Aleluia. Essa é uma palavra para a igreja, essa é uma palavra para nós. E você sabe o que o evangelista Marcos diz no capítulo 9, versículo 23? Marcos 9, 23. Se puder colocar aqui, Marcos 9, 23. Eu estou encerrando a mensagem aqui. Ele diz o seguinte: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E nós acreditamos em um Jesus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Ele ainda cura. Ele salva pessoas. Ele transforma a nossa vida. Ele muda a realidade de um casamento, a realidade de um negócio, de uma empresa, de um projeto. Ele muda. Ele muda a vida de uma família. Ele é aquele que pega escravo e coloca como governador. Esse é o Jesus que nós cremos.
você nessa noite. Mas antes de orar, eu preciso fazer uma pergunta, um apelo. Alguém nessa noite, você nunca fez isso? Alguém nessa noite que gostaria de dar uma resposta para Deus nessa noite, dizendo: Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, e eu quero a partir de hoje acreditar e continuar acreditando que o Senhor transforma a minha vida, muda a minha realidade, a minha casa, a minha família. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Se houver alguém, eu gostaria que você desse um sinal com as suas mãos. E eu quero orar com você. Deus abençoe. Eu quero encorajar você nessa noite. Se há alguém mais que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, se você não conseguir levantar uma de suas mãos, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero fazer uma oração por você. Onde está mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Tem liberdade para sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero orar por você. Eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Uma alma vale mais do mundo inteiro. O senhor pode chegar um pouquinho aqui, esperto. Você também, jovem. Como é que é o nome do senhor? Carlos Roberto. O senhor está entregando ou está se reconciliando? É a primeira vez que o senhor faz isso? Você? Raíssa? Alice? Carlos Roberto e Alice. Duas pessoas se entregando, se rendendo a Cristo nessa noite. Nós vamos orar por eles agora, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, como igreja do Senhor, agradecer por este culto, pela vida do Carlos Roberto e da Alice, que ouviram a tua palavra e, em resposta à voz do Senhor, entregam nessa noite a vida ao Senhor. E eu quero nessa hora orar com eles. Repete comigo a sua oração, Senhor. Repete comigo a sua oração. Fala comigo, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Confirma o meu nome no livro da vida. Porque a partir de hoje, a minha vida é do Senhor. E eu declaro que a minha casa é do Senhor. E eu te agradeço, eu te acredito. O Senhor fará grandes coisas na minha vida e através da minha vida. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. A família de vocês é grande ou pequena? Grande. Gostaria que vocês olhassem para trás, porque agora ficou maior. Nessa hora, Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Abençoa, meu Deus, os meus pastores, os pastores desta casa. Abençoe a tua igreja nessa noite, meu Pai. Cada coração que vem em busca de uma resposta, de uma direção, de uma solução, de um milagre, em nome de Jesus. Libera nessa noite, meu Pai. Que a bênção do Senhor
Senhor, que repousa sobre este local, sobre esta casa, sobre cada vida nessa noite, alcance cada lar aqui representado. E que o teu povo possa ser surpreendido por causa dessa palavra. Porque no nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nós iremos continuar acreditando sempre. Em nome de Jesus, nós nos declaramos abençoados nessa noite.